O Ciência e Fé começa agora e hoje com a matéria especial. Tá bom? A TV Jet com você, trazendo educação e informação para todos os nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. Então, nós voltamos aqui com o nosso professor e pastor Wagner Rodrigues. Ele é formado em Ciências Contábeis e em Teologia, especializado em seitas heréticas. Professor Wagner, tudo bem? Tudo bem, Silvério. Graças a Deus, estamos bem. Você deu aula no seminário, aonde foi mesmo que você deu aula? Seminários? Eu dou aula no Seminário Cristo para as Nações. Já tem aí uns 6 para 7 anos, estudando essa matéria, né? Seitas e heresias. Que legal. E trabalha na Igreja Batista Getsemane? Trabalho na Getsemane já há 4 anos, na área de missões, no departamento de missões. Então você é bem envolvido nessa área de missões, de envio de pessoal, e acaba também envolvendo na qualidade, porque a matéria seitas e heresias. Falar nisso, qual que é a diferença de seita com heresia? Bem, heresias, a definição ela é muito abrangente e as pessoas vão dar também definições diferentes. Mas a essência da heresia é uma compreensão diferente daquilo que nós temos revelado nas Sagradas Escrituras. Quando alguém diverge num pensamento, e começa a extrapolar o texto bíblico, trazendo uma interpretação própria e ampliando esse conceito e começa a ensinar coisas que vão além daquilo que está revelado na Bíblia. Isso é uma heresia. Essa palavra heresia, eu não sei se você sabe, mas só a título de curiosidade, ela também é usada para uma pessoa que interpreta com outras intenções ou uma má interpretação de um outro livro considerado sagrado, como os Vedas, por exemplo, ou o Alcorão. Existem os heréticos do Alcorão, os heréticos dos Vedas também? Com certeza. Todo escrito, aquele que se dedica a ler e a interpretar, na própria legislação a gente encontra isso. Advogados que pegam, né, determinado texto, até mesmo a Constituição brasileira. É porque a advocacia usa a palavra hermenêutica para a interpretação de textos, como nós usamos. Como nós também usamos na teologia. Uma má interpretação da Constituição, então, pode ser também uma heresia, quer dizer, sai do corpo doutrinário ali. Fora desse contexto em que a gente trata a heresia, né? Já que nós estamos tratando da heresia no sentido mais aqui teológico. Não, porque a palavra heresia, principalmente no Ocidente, ela ficou muito ligada ao cristianismo. Isso. Mas ela é uma palavra geral. Bem ampla. Que ela é um corpo distoante de um corpo doutrinário, né? É isso aí. E quando nós temos uma seita, então seria um corpo organizado de heresias? Isso. Quando pensamos em seita, aí nós já estamos pensando de uma maneira mais abrangente. Quer dizer, uma heresia, ela cresce, aquele que está ensinando a heresia, ele começa a ter adeptos, e à medida que ele vai juntando pessoas em torno daquele pensamento, aquilo vira uma ideologia. E com isso, com esse crescimento, com a amplitude, alcançando mais gente, isso vai se tornando uma seita. Então a seita, ela é bem mais abrangente do que uma heresia. Você pode ter simplesmente uma heresia extraída de um texto bíblico e você pode ter um conjunto de heresias que formam uma seita. Ou então uma heresia só, mas com um conjunto de normas que, sendo uma grande heresia. Na medida em que a pessoa vai ampliando e vai introduzindo seus próprios conceitos, né, usos e costumes, inclusive, então ele desvirtua o sentido original do texto bíblico, que nós prezamos através da hermenêutica. Há uma linha muito tênue, né, para a gente saber o que é um corpo, uma seita, e o que é realmente
porque a gente difere o cristianismo nas suas igrejas, uma igreja batista de uma igreja presbiteriana, de uma igreja metodista, tal. Difere em aspectos administrativos, difere em aspectos de institucionais, de autoridade. Governo. Alguns utilizam bispos, outros utilizam pastores, outros utilizam apóstolos. Diferem, assim, algumas pequenas coisas, mas quando mexe no corpo do cristianismo, aí que está o perigo, né? É isso, na interpretação bíblica, porque a formação da igreja, a estrutura da igreja, o governo da igreja, tudo isso aí nós procuramos extrair da própria Bíblia. Só que alguns dão uma interpretação um pouco diferente, não chega a ser uma heresia propriamente dita, porque aí tem a ver com o estilo de governo. Por exemplo, as nossas igrejas, né, grande maioria delas, estão dentro de um sistema de governo episcopal, né, ou então congregacional, que é o mais comum, inclusive nós os batistas, né, estamos dentro desse. Agora, por exemplo, como nós temos vários telespectadores católicos, e eu sei que eles já estão doidinhos para saber a nossa opinião, se o catolicismo é uma seita, uma heresia, ou se o catolicismo ainda é um cristianismo, né? Mas, assim, a gente pode pegar que dentro do catolicismo há muitas doutrinas heréticas, né? O problema é que as fontes que a gente tem desse período, dos primeiros séculos, nós não temos tantos escritos como se pode ver aí no decorrer dos séculos e particularmente nos últimos anos. Nós temos os apóstolos e logo depois aqueles primeiros seguidores dos apóstolos e depois os seguidores dos apóstolos, enfim, os anos vão se passando. Foram estes que escreveram a maior parte dos ensinos que a igreja veio usufruir depois, no sentido mais amplo. É claro que a base de tudo foi o ensino que ficou através dos apóstolos. Então nós temos, no século III, vem Constantino, e quando Constantino se converte, ele traz para dentro da igreja, a igreja que até então ela zelava muito pela doutrina, ela não aceitava costumes. Constantino, pela posição dele como imperador, ele vem para a igreja e a igreja começa a abrir concessões. E ele começa a trazer para dentro da igreja uma série de práticas pagãs, e começa a introduzir a prática dos santos, a idolatria, costumes, né, referentes ao batismo, à conversão, o próprio discipulado que a igreja exercia com muita firmeza antes, a disciplina que a igreja era tão zelosa com isso, ela começa a relaxar e com isso as práticas pagãs começam a entrar. Daí surgiu a necessidade dos concílios e através dos concílios foi se tomando definições, a igreja foi tomando definições e foi se posicionando. É importante você falar isso, porque, sabe por que é importante? Só pegando uma adenda, porque quando houve a organização do cânon, já tinha se discutido já 2, 3 séculos. Então isso aqui não é uma coisa que nasceu vamos pegar os livros de Isaías e tal, vamos pegar os livros judeus e vamos colocar as cartas aqui e vamos montar a Bíblia. Não foi assim. Não, não foi. Foram homens e homens de Deus que vieram debatendo durante 2, 3 séculos. Foram anos e anos de pesquisa, né, leitura, né, dos livros e reuniões, assembleias. Quando a gente vê, né, lá em Atos a igreja se reunindo numa assembleia para definir lá a questão da doutrina relativa à circuncisão, relativa ao ensino, os ensinos principais, houve ali o quê? Uma assembleia. E dali surgiu uma decisão. Da mesma forma, nos anos seguintes, só que num contexto bem maior, já não apenas uma assembleia de um grupo menor, como foi lá, mas aí já envolvendo milhares de pessoas.
Então se faziam as reuniões, os concílios e se determinava, né, como que nós vamos ficar da agora para frente, né, e qual que é a nossa crença. E assim foi que foi se também estabelecendo o credo apostólico. Chegou um momento em que se definiu, olha, qual é a nossa base de crença, a crença que nós trazemos dos apóstolos. Bem, a nossa crença então é esta, e aí se definiu. E o credo apostólico, ele é o fundamento apostólico. Ele é a base que a igreja tomou daí para frente. Falou, olha, então tudo que sai do fundamento apostólico, tudo que sai desse fundamento apostólico é uma heresia. É uma heresia. Mas isso foi acontecendo. Querendo ou não, a igreja, apesar da igreja ter claramente a sua definição a partir do credo apostólico, mas as heresias elas continuaram surgindo. E aí dependia muito do líder, do bispado, daqueles que estavam à frente, para se posicionarem adequadamente e segurarem a definição que já havia sido tomada. No final dos anos 90 já tinha muita heresia, né? A própria carta do Apocalipse. Na época de Jesus tinha. O próprio João escreve, né? Na carta a Esmirna, Filadélfia, Tiatira. Já tinha ali a heresias de pessoas que seguiam as Jezabéis, que até hoje nós temos nas igrejas, pessoas que seguiam Nicolaitas, que seguiam a doutrina de Balaão, que era a venda já dos dons, né, das coisas. Então, foi necessária essa formação do cânon. Por isso que a gente está tocando aqui com você, que a formação do cânon é que vai definir o fundamento apostólico, que vai definir o que é heresia ou não dentro do cristianismo. Na verdade, veio antes, né, o credo apostólico. Aí depois depois quando eles definem, mais tarde, quando eles definem o cânon, aí sim, tantos estudos, tanta apreciação que foi feita nos textos que haviam, textos soltos que haviam, nas cartas que haviam sido escritas. Então, até chegar ao ponto de juntar aquilo ali, aquelas diversas cartas, aqueles diversos ensinos doutrinários, e aí completou, então, o cânon. E não foi fácil, né? Não foi fácil isso. Uma vez definido o cânon, aí sim, agora nós temos as escrituras, as Sagradas Escrituras definidas, e elas seriam, então, o padrão daí para frente. A gente fala que não foi fácil porque agora o menino aí que converteu há pouco, né? Chega agora, encontra um versículo bíblico aqui e fala assim, não, vou resolver mudar essa doutrina. Espera aí, meu amigo, isso aqui levou 4 séculos de discussão, né? Não é a coisa. E até hoje isso acontece, né? Até hoje a gente está vendo aí. Eu estava lendo novos aqui, modelos eu senti bíblicos. outra coisa. Sentiu como, amigo? Bíblia é Bíblia, meu caro. Né? Tem um fundamento nisso. A gente volta daqui um pouquinho, eu sei que o assunto está muito interessante, que você vai ficar ligado conosco. A gente vai estudando mais a história da igreja, entrando mais dentro do catolicismo e na reforma protestante dentro das igrejas evangélicas. Daqui a pouquinho, Ciência e Fé.